Fala, fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um pós-jogo. Agora a quarta rodada do Brasileirão. O Corinthians perde para o Fluminense dentro de casa. 2-0 para os caras em uma partida que a gente viu novamente erros do Corinthians recorrentes voltando a se repetir. O Corinthians ele não fazia um mau jogo. Já colocando aqui dentro de campo, não acho que fazia um mau jogo. Fazia um jogo sem criação no primeiro tempo. Um jogo que poucas vezes conseguia levar perigo ao gol do Fluminense. Mas de certa forma ficava com a bola e ficou muito claro desde o primeiro começo do jogo que o Fluminense veio com uma estratégia só, que era se defender, baixar a linha e tentar explorar esse contra-ataque, buscar uma bola durante o jogo para matar o jogo contra o Corinthians e sair vitorioso ou quem sabe sair com empate. Era essa a postura do Fluminense. O Corinthians ele entrou em campo, teve posse de bola, o meio campo até que funcionou no primeiro tempo, teve a rotação da bola ali, a gente vê muitas vezes o Ranieri participando do jogo, o Bidon participando do jogo ofensivamente, o Carrilho um pouco mais apagado, mas mesmo assim tentando as suas investidas pela direita. Um Corinthians que, se não era brilhante, se não era criativo, que é o que a gente vê muito na falta de um meio armador, na falta de alguém naquela faixa central do campo para conseguir ligar os atacantes, pelo menos era um time que tinha a bola e tentava, conseguia chegar às vezes um pouco perto, teve uma boa finalização do Memphis no primeiro tempo, um outro escanteio que levou um certo perigo também. Fora isso, um jogo ruim no primeiro tempo no geral. Só que o que muda? O que mudou a postura do Corinthians em campo? O que mudou para o Corinthians hoje sair derrotado de novo e carimbar que começou mal o Campeonato Brasileiro são novamente os erros defensivos que esse time tem. Por que ninguém foi no René para tentar bloquear o chute? Por quê? Ninguém foi no Piquerez no jogo contra o Palmeiras para tentar bloquear. Ninguém foi no Emiliano Martins para tentar bloquear. E hoje, de novo, o Fluminense cobra despretensiosamente um escanteio para a área, a bola sobra na entrada dela e o René, ele tem todo o tempo do mundo para ajeitar o corpo e pegar de primeira e acertar o ângulo do Donelli e abrir o placar do Fluminense. Só todo o tempo do mundo. Foi na cobrança de falta que o próprio René cobrou. Então, enfim, escanteio, falta, é a mesma coisa. Mas, porra, mano, o cara teve todo o tempo do mundo, para estar livre, finalizar e abrir o placar pro Fluminense. Ninguém encostou. O Bidon tava olhando, quem tava dentro da área também não conseguiu chegar a tempo para bloquear esse chute e ele teve todo o tempo do mundo. Erros recorrentes que já vem acontecendo. E depois disso, o jogo do Corinthians mudou completamente, porque depois que toma o gol, toma o baque, o Corinthians já não vinha voltado bem para o segundo tempo. E depois disso o time sentiu, a torcida sentiu e depois não foi capaz mais do Corinthians buscar uma reação. Teve uma boa chance com o Yuri no final do jogo e só isso. Do resto, depois que o Fluminense abre o placar, passa a dominar o jogo, recua, baixa as linhas, o Corinthians não teve a mínima capacidade de conseguir rodar essa bola, de furar o bloqueio do Fluminense e o jogo acaba 2-0 depois de um pênalti infantil cometido por José Martins, que aliás caiu muito de produção. Não achei que até o momento que o René faz o gol, o Corinthians vai fazendo uma partida ruim. Era uma partida com falta de criatividade, mas não uma partida ruim. Depois que toma o gol, o time do Corinthians simplesmente desmoronou. Cara, eu acho que foi um jogo ruim. Foi um jogo bem ruim, mais um jogo ruim. Mais um que, pra mim, pelo menos, coloca em xeque a confiança no Ramon Dias, no trabalho dele em geral. Porque, entendendo que ele fez um pulo do Campeonato Paulista, mereceu ser campeão e tem todos os méritos disso, ganhou muitos pontos. Com isso, tanto no coração do torcedor corintiano como para seguir o trabalho dele. Mas depois disso a gente só viu o Corinthians jogar bola contra o Vasco. Depois disso a gente viu um Corinthians que não foi bem contra o Bahia, conseguiu arrancar um empate no gol do Héctor Hernandes. Um Corinthians que vai muito mal nos dois jogos da Sul-Americana, num deles perde em casa, no outro empata fora com um time reserva que foi poupado para jogar contra o Palmeiras, poupou os titulares para jogar com o Palmeiras, que não jogaram absolutamente nada, inclusive jogaram menos do que jogaram hoje. Perderam por 2-0 e hoje, mais uma vez, o Corinthians apresenta um futebol muito abaixo, um futebol apático, que a gente não vê... É difícil de realmente enxergar algo de positivo para destacar do time do Corinthians. Uma tabela, uma jogada trabalhada, uma jogada ensaiada, uma triangulação, qualquer coisa. É difícil de a gente conseguir destacar o Corinthians no jogo. Principalmente porque o primeiro tempo, eu até acho que o jogo foi equilibrado. Se o Corinthians não criou muito, não teve grandes chances, como realmente a única boa chance, chance clara mesmo foi o chute do Memphis, não sofreu. O Fluminense não conseguiu criar. Apesar de que vinha tendo muito espaço pelo meio, vinha conseguindo sair muito fácil da pressão do Corinthians, foi um jogo equilibrado, onde o Corinthians não permitiu, não foi permissivo como foi contra o Palmeiras no primeiro tempo, em permitir chances de finalização.
Agora, o segundo tempo, realmente, o jogo acaba no primeiro gol do Fluminense. Depois disso, o Fluminense se fecha, passa a marcar meio campo só. O Corinthians tem muita dificuldade de atacar, tem muita dificuldade de criar oportunidades, como já vinha tendo dificuldade no primeiro tempo. Depois que o Fluminense se fecha, fica pior ainda. E o jogo realmente é a cereja do bolo é quando o José Martins, com um minuto em campo, faz um pênalti muito infantil, muito desnecessário até para aquele momento, porque o Kevin Sarr estava tentando sair da área, o jogador está tentando sair da área e você calça ele, você dá o bote. Um lance desnecessário e mais um lance abaixo do José Martins, que caiu de produção, assim como todo o time do Corinthians. Hoje, mais uma vez, a gente viu a maioria dos jogadores no nível muito abaixo. E de qualquer forma, o Corinthians, se ele teve chance, como teve no primeiro tempo nessa do Memphis, teve duas no segundo tempo com o Yuri, onde ele desperdiça. Antes do gol do Fluminense, quando estava 0-0, o Carrillo dá um bom passe para ele e ele finaliza para a lua. Finaliza por cima do gol. Aí no final do jogo, quando já tá 2-0, o Memphis consegue outra jogada e o Yuri vai lá e finaliza. Então é mais um jogo onde, cara, nem inspiração a gente tem nesse time do Corinthians. Principalmente porque depois do primeiro gol, a gente sentia o baque. A gente sentia que o time não tava com aquele sangue do olho que a gente se acostumou a ver o Corinthians no começo desse ano ou no final do ano passado. É um Corinthians completamente diferente, tanto em atitude, postura, em qualidade técnica, em entendimento dentro de campo. E não é possível que a única consequência disso, a única causa, na real, disso está acontecendo é a falta do camisa 10. Porque mesmo quando o Coronado vinha jogando, a gente não via nada demais no time. Era um pouco melhor, mas ainda assim a gente sentia muita falta daquele fator a mais que a gente viu no Corinthians em boa parte do Campeonato Paulista, principalmente na reta final, quando foi necessário. Cara, eu não acho que esse resultado ele coloca em xeque o trabalho do Ramon ainda. A gente acabou de ser campeão paulista e é muito cedo também, uma sequência de resultados ruins com um elenco desfalcado, para você pensar em alguma demissão. Mas, na minha opinião, já ficou muito claro, não de agora, mas esse jogo ajuda a refletir isso também, que o Ramon Dias ele tem uma dificuldade muito grande em se adaptar. Se o Corinthians não tem os principais jogadores à disposição para jogar no esquema padrão dele, que é jogando com os 3 meio-campistas, com o enganche como camisa 10, que normalmente é o Rodrigo Garro, e com 2 atacantes, se não é dessa forma, o Ramon Dias não consegue fazer esse time do Corinthians funcionar. Hoje, novamente, ele entrou com 4-3-3, com 3 jogadores no meio campo, explorando o Romero dessa vez pelo lado direito, o Memphis caindo mais para a esquerda e o Yuri centralizado. No jogo contra o Palmeiras a gente viu que ele tentou algo diferente, eu até falei aqui no pós-jogo contra o Palmeiras que eu achei válida a tentativa do Bidon ser o meio armador, de manter o esquema que vem dando certo e sempre deu, mas só que colocar o Bidon como esse meia. A gente viu que não funcionou e hoje ele já tentou mudar de novo. Só que quantas vezes que esse esquema, esse 4-3-3, deu certo no Corinthians, do Ramon Dias? Quantas vezes? Ainda mais sem a presença de um meio armador. Quantas vezes? Pouquíssimas. Eu lembro do jogo contra o Mirassol, nas quartas do Paulista, e se a gente for pegar, teve um ou outro momento que pode ter dado certo também. Do resto, a final, a ida. A ida. Mas que era um jogo, por exemplo, que o Corinthians tinha um roteiro diferente. O Corinthians não precisava propor o jogo. O Corinthians precisava se defender, evitar que o Palmeiras criasse e buscar o contra-ataque. Esse modelo, até mais porque o Romero ele ajuda na recomposição, até faz sentido. Quando você tem que propor o jogo, isso raramente dá certo. Tanto que os melhores momentos do Corinthians na partida e os melhores momentos do Corinthians no primeiro tempo foi quando ou o Memphis ou principalmente o Romero conseguiu vir por dentro para ajudar nessa criação. O Romero ele cria 2 boas jogadas, inclusive uma que ele finaliza, quando que ele está pelo meio, quando que ele está centralizado e o Carrillo, numa delas, acha ele finaliza para uma boa defesa do Fábio. Então foram esses poucos momentos que o Corinthians teve presença no meio campo, um jogador para ocupar esse setor, que a gente conseguiu ser um pouco mais criativo. E aí você acha que o Ramon Dias vai conseguir voltar com isso para o segundo tempo? E não, cara. O segundo tempo inteiro, o Romero ficou preso no lado direito. Boa parte do segundo tempo, o Memphis ficou preso do lado esquerdo. O Yuri preso dentro da área. E isso não mudou. Não mudou. E aí você vê também no treinador que eu entendo a falta de elenco e eu entendo que o Corinthians não está com todas as peças disponíveis. Mas o treinador, quando que ele é bom mesmo, ele quebra a cabeça e faz dar certo. Ele improvisa um cara, ele muda um esquema, ele estuda o adversário e traz algo de diferente. O Ramon não está fazendo isso. O Ramon não está conseguindo se adaptar e está fazendo mais do mesmo que segue dando errado. É só ver as mudanças hoje. É sempre assim. O Corinthians sai atrás do placar, o que o Ramon Dias pensa? Vou abrir mão do meu meio campo e vou empilhar esse time de atacante.
Começou fazendo isso tirando o Carrilho, que eu não acho que estava fazendo uma grande partida, para mim não estava numa noite iluminada, mas também é complicado você depender 100% de um jogador para você conseguir ter um desempenho em campo. O Palmeiras neutralizou o Carrilho, hoje o Fluminense foi uma marcação forte no Carrilho de novo, e aí o time do Corinthians não tem criação se não tem o André Carrilho inspirado. Ele tira o André Carrilho e coloca o Thales Magno, abre o meio campo, abandona a criação que já não tinha e empilha o time com o atacante. Depois, tira o Bidon, que não vinha fazendo uma partida ruim, e coloca o Maicon dentro de campo. Então, mesmo que as opções sejam limitadas no banco de reservas, o Ramon Dias segue errando, cara. Ele segue mexendo mal, acabando com a equipe nas substituições. Se você não tem uma opção pro Bidon, se você não tem uma opção pro Carrilho, não tira, cara, não tira. É melhor você ter o Carrilho em campo do que você desmontar o meio campo do Corinthians e botar o Thales. É melhor você ter o Bidon, mesmo o Bidon também não sendo super decisivo, super criativo, do que você colocar o Maicon, mano. É melhor você ter esses caras que pelo menos te entregam um pouco do que o banco que não vai mudar nada. O que a substituição do Maicon pelo Bidon acrescenta no Corinthians? O que poderia mudar o jogo do Corinthians hoje? Ainda mais pensando no Corinthians precisava fazer gols. Não um gol só, fazer gols. O que acrescenta? Não acrescenta absolutamente nada. Então, eu acho que não coloca em xeque o trabalho do Ramon, mas fica cada vez mais claro que o Ramon Dias não é um técnico que tira leite de pedra. Raramente é. Quando que ele tem o elenco dele à disposição no esquema tradicional, beleza, ele consegue entregar ali o que a gente espera. Mas fora isso, o Ramon Dias não te oferece nada de diferente. Cara, eu acho que coloca em xeque, sim, o trabalho dele. Porque a gente... Acho que não é um ponto de ser demitido, assim, pô, vamos demitir o Ramon já. Eu acho que isso é... Não, já não, mas precoce. eu acho que é uma questão de que se nos próximos jogos, os próximos 3 jogos, ele tem Sport e Racing em casa, é mínimo 6 pontos com os dois times. E logo depois ele tem um jogo contra o Flamengo que, se ele não for bem nesses jogos, pode sacramentar a saída dele do Corinthians. Eu acho que tá em xeque, sim, tem que estar em xeque, porque é assustador o Corinthians pós-Campeonato Paulista. A gente, além do jogo contra o Vasco, que é uma exceção, um Vasco reserva e um Vasco que fez no jogo que fez nos últimos anos, vê o Corinthians e abre as pernas, o Ramon Dias tem um time do Corinthians onde ele não consegue se impor. A gente não conseguiu se impor contra o Huracan em casa, não conseguiu se impor contra o Fluminense, não conseguiu jogar absolutamente nada contra o Palmeiras, foi colocado na roda por boa parte do jogo, apesar de ter a bola. Apesar de ter a bola, o Corinthians sofreu muito contra o Palmeiras, era para ter sido pelo menos 7 gols dos caras se deixassem. Então eu tô realmente perturbado com o trabalho do Ramon Dias nesse momento pós-Campeonato Paulista. Não sei até que ponto isso é culpa dos jogadores, mas é trabalho do técnico também dar o chacoalhão dos caras. Você vê quem não tá correndo, você vê quem não tá se dedicando, você vê quem tá abaixo, como é o caso do Martins, que virou banco hoje e merecidamente, e você chacoalhar os caras, trazer eles de volta. Eu não sei até que ponto o Ramon consegue fazer isso. Eu também acho que o elenco do Corinthians é enxuto. É complicado. Você olha pro banco hoje, todo mundo que tinha no banco de reservas, para colocar dentro de campo era trocar 6 por meia dúzia ou por um cara até pior. Eu entendo que, relativamente em boa fase, o Raniel e o Martins são a mesma coisa. Então ele fazer essa mudança é trocar 6 por meia dúzia. É ver que vai que um tá num dia melhor que o outro. Não foi o caso hoje. O Martins estava até pior que o Raniel. O Maicon é você trocar o Bidon para um cara que faz a mesma função, mas é pior do que ele. O Thales Magno hoje entrega menos que o Romero, tem característica diferente, pode fazer uma outra coisa ali, mas é a mesma coisa. O Hector Hernandes, característica do Yuri, centroavante, vai ficar brigando lá no meio da área. Você não tem ninguém no banco de reserva do Corinthians que entregue um fator novo, entregue algo diferente, alguma coisa que pudesse mudar o jogo. O Charles ia mudar o jogo, o Alex Santana ia mudar o jogo, o Bidu ia mudar o jogo. Então, assim, o elenco é ruim, o técnico não está conseguindo encontrar formas de solucionar os problemas e ele não consegue sequer se impor contra os adversários. O Fluminense não é nenhum timaço. O Fluminense fez um jogo equilibrado contra o Santos, que perdeu no Maracanã sem nem querer jogar. O Santos não jogou retrancado, o Santos não jogou propondo o jogo, o Santos tentou disputar ali. E fez um jogo que era passível de empate contra o Fluminense, que conseguiu uma bola no último lance. Hoje, o Fluminense conseguiu se impor na casa do Corinthians praticamente o segundo tempo inteiro. Então eu estou realmente perturbado com o trabalho do Ramon nesse momento, porque eu não sei até que ponto realmente é o que você falou há muito tempo e eu discordava sobre o trabalho do Ramon bater num teto. Só que, esses 2 últimos jogos e até o desempenho do Corinthians até o momento na Sul-Americana é assustador. É assustador e eu acho muito preocupante, principalmente se considerar o que esse time jogava na reta final do ano passado e estava jogando no começo desse ano. É uma queda muito brusca e se não acordar a gente pode até acabar saindo fora da Sul-Americana já na fase de grupos, que é uma preocupação grande até o momento, e já largar mal no Brasileiro como vem fazendo nos últimos anos. Cara, eu entendo que o momento é complicado,
e o Ramon Dias de fato vem tomando decisões ruins. Mas, de fato, isso aqui não é conversinha não, mas eu acho que teria que esperar pelo menos voltar alguns dos jogadores importantes para a gente ver o nível de competitividade desse time do Corinthians. Então, mas é que aí tem um ponto também. Hoje o Corinthians tem 3 desfalques. O Garro e o Coronado na linha, Ou seja, e o Hugo. você já não tem o principal jogador na faixa do campo, você não tem nenhuma reposição no elenco. Correto. Isso complica. Correto. Ou não. Eu também acho, só que eu também entendo que é inacreditável que ele não consiga achar soluções. Cara, eu acho que ele poderia achar soluções. Pra jogar um pouquinho e eu bem. eu acho que passa muito também por uma mudança dele sair de uma zona de conforto. Porque o Ramon Dias, no Corinthians, pelo menos nos últimos meses, ele não varia esquema tático. Ele fica no esquema tradicional dele, ele fica nesse 4-3-3 e raramente ele usou esse esquema com 3 zagueiros. Se você, por exemplo, hoje, eu entendo também o lance de que, porra, mano, o meio armador no futebol, ele é de uma importância absurda. Absurda. Ele é o homem que liga a bola do meio campo da defesa e chega pro ataque. Ainda mais um Garro, mano. Um Garro é jogador de deixar companheiro na cara do gol, de decidir jogo, de fazer gol de fora da área. O Corinthians não tem no elenco um jogador disponível pro jogo de hoje. Não tem. Não tem. É improvisação. Não tem um jogador com a característica de um meio armador no elenco do Corinthians à disposição para o jogo de hoje contra o Fluminense, assim como foi no jogo contra o Palmeiras. E aí eu acho que cabe à diretoria também, às vezes, dar uma resposta, tentar agir no mercado de alguma forma, mesmo que eu sei que é complicado pela questão financeira. E eu entendo que o Ramon ele poderia testar algo de diferente. Mas eu acho que para pensar numa demissão, para pensar numa saída, ainda mais que a gente sabe o que esse time pode entregar com todo mundo à disposição, eu esperaria voltar pelo menos o Garro, o Coronado, o Hugo no gol, que hoje voltou, né, o Angilério e o Gustavo Henrique, enfim, acabou não adiantando nada em relação ao resultado, mas são desfalques importantes. E eu queria tocar nisso, antes de a gente partir para as notas, ou falar de mais algum detalhe, em 2 pontos. Primeiramente, a arbitragem da partida, que eu sei que tem muita gente reclamando. O pênalti foi muito bem marcado, o Martins foi infantil e, que nem você falou, o Serna estava saindo da área e sofreu o toque. O gol do Corinthians, eu vi que muita gente reclamou de uma falta do Canóbio, se eu não me engano, dentro da área. Gol do Corinthians? Gol do Fluminense, o primeiro. Eu não revi o lance, não sei como que foi, mas a condução da partida pelo árbitro foi muito ruim, é verdade, muito ruim. Só pra querendo te adiantar, aparecer. eu revi o lance, o Yuri não sei se era o Canóbio, mas o Yuri se enrola com alguém ali dentro da área, tá os dois se agarrando. Eu não achei porra nenhuma. Enfim, vai da interpretação, precisaria ver o lance aí para definir alguma coisa. Mas só para afirmar que eu não achei que a arbitragem foi determinante para o resultado de hoje, apesar que a arbitragem brasileira irrita e irrita muito. Vamos lá, para o principal ponto que eu queria tratar. Matheus Donelli. Eu sei que a culpa do gol do René não foi do Matheus Donelli, foi um puta de um chute no ângulo. Eu sei que o Donelli não tem a obrigação de pegar um pênalti. Não tem. O Hugo, por exemplo, pega pênalti porque ele é muito foda. E ele é um goleiro especialista nisso. Mas o Donelli não tem a obrigação de pegar um pênalti, ainda mais um pênalti cobrado no canto pelo Arias muito bem batido. O Donelli não tem obrigação de decidir jogos pelo Corinthians, de ser o herói, o salvador da pátria. Mas eu acho que fica cada vez mais evidente que ele é um goleiro que não está preparado para ser goleiro do Corinthians. Não está preparado. Porque ele é um jogador que ele não passa medo em ninguém, ele não passa segurança para o time do Corinthians e ele não passa respeito para o adversário. Não passa. E eu vou ilustrar aqui com os números que eu peguei antes de a gente gravar, eu peguei os números do Matheus Donelli pelo Corinthians. O Donelli tem 27 jogos com a camisa do Corinthians. Ele tomou 38 gols, ou seja, uma média ruim. Eu vi gente falando que inclusive a média do Donelli era boa, não é. Uma média ruim, você tomar 38 gols em 27 jogos. Ele tomou 12 gols de fora da área. 12 em 27 jogos. E dos jogos que ele jogou, ele ficou 4 jogos só sem tomar gol dos 27, sendo que um deles contra a Chapecoense ele entra no segundo tempo, quando que o Cássio machuca, e era contra um adversário muito fraco dentro de casa. Inclusive, os jogos que ele não toma gol é contra a Chapecoense, contra o Vasco, agora o 3-0, um da Sul-Americana que o Corinthians ganha de 4-0, se eu não me engano, é do River Plate do Paraguai, e ele não toma gol também contra o Santo André no Campeonato Paulista. Esses são os 4 jogos que o Donelli não tomou gol com a camisa do Corinthians, jogos fracos. Eu não tô querendo aqui jogar a culpa no moleque, eu sei que ele pode evoluir, ele tem só 22 anos, nem todos os gols são culpa dele, e eu nem acho que o Donelli é um goleiro que seja ruim, porque ele não é um goleiro que ele compromete você em quesito de falhas, ele não franga, por exemplo. O Donelli, poucos momentos você vai ver ele falhando, ele frangando. Mas ele não passa respeito, cara. Eu deixei de acreditar em coincidência no futebol.
É coincidência um goleiro tomar 12 gols de fora da área em 27 jogos? 12, mano. É muita coisa, velho. É muita coisa. É só o mérito do adversário? É porque em 12 jogos os adversários conseguiram acertar 12 chutaços de fora da área, tiveram uma enorme felicidade e o Donelli é um baita de um azarão. É um baita de um cara azarado. Não é só isso. Eu não acredito em coincidência. É falta de posicionamento, é falta de tempo de bola. Não acho que seja tamanho, porque o Donelli tem 1,89, ele não é um goleiro baixo, mas ele não passa medo no adversário. Repito, todo jogador ele sente confortável em finalizar no Donelli. Todo jogador ele quer arriscar de fora da área, porque ele sabe que o Donelli não vai fazer milagre, ele não vai salvar o time do Corinthians. Se a bola for minimamente no canto, ele não vai pegar. E a gente vê no jogo contra o Palmeiras, o Hugo pegaria a bola do Emiliano Martinez. Hoje eu não sei, mas muitos lances que a bola, ela pode ter sido um golaço, um chute de fora da área, mas um goleiro pega, mano. O Hugo pega, e o Hugo pegou vários desses. Eu sei que o Donelli não é do nível do Hugo, mas pega a trajetória do Hugo pelo Corinthians, que ele tem muitos mais jogos do que o Donelli, já passou de 50 jogos. Eu não lembro de 5 gols de fora da área que o Hugo tomou, mano. E eu lembro de vários milagres que o Hugo fez em bom chute de fora da área. O Donelli não faz. Não faz. Não acho que ele seja culpado pelo jogo de hoje, não acho que ele seja culpado pela fase do Corinthians, mas a grande verdade é, enquanto o Corinthians tiver o Matheus Donelli no gol, vocês não esperem que o Donelli vai salvar o Corinthians, que vai fazer o Corinthians ganhar jogos e que vai resolver em momentos importantes, porque ele não vai. Ele pode não frangar, mas ele não faz absolutamente nada para ajudar o Corinthians a se salvar numa partida. Ele não é esse goleiro e, cara, é complicado jogar a culpa no moleque, espero que ele melhore, mas hoje eu não vejo ele como um goleiro de nível para substituir um Hugo Souza, por exemplo. Eu acho que o Donelli ele tem uma função talvez um pouco ingrata, se for cogitar assim o histórico de goleiros do Corinthians. Porque o Corinthians ele ficou 9, se não me engano, 9 anos com Cássio como titular e Walter como reserva. Então a gente não tinha que se preocupar com o goleiro. Sim. Depois disso a gente seguiu com o Cássio e veio o Carlos Miguel, que era um excelente reserva também para o Cássio. Depois disso, o Carlos Miguel virou titular, era um excelente titular. Depois disso veio o Hugo, que é um excelente goleiro, hoje o melhor goleiro do Brasil. Então acho que o Donelli ele tem uma função complicada de ser um goleiro nota 9, ser um goleiro nota 8, ser um goleiro nível Walter, nível Carlos Miguel. E o Donelli não é. Ele não é. É simples assim, ele sempre foi um goleiro muito promissor. Eu acho que o Donelli não é um goleiro ruim. Eu acho que o Donelli ele é um goleiro nota 6, com potencial de ser um goleiro nota 7, nota 7,5. Mas é bem simples, ele não é um goleiro que vai fazer milagre. Ponto. Ele pode ter jogos de ser um paredão, de pegar muito, como ele fez ano passado, várias vezes, Atlético Paranaense, Internacional, Cuiabá. São jogos onde o Donelli ele foi importante e foi muito bem. Esse ano contra o Bahia, ele foi muito bem também no jogo, apesar de ter sofrido o gol do Gilberto. Eu não acho que ele seja um goleiro ruim, não acho que seja um goleiro que coleciona falhas, e eu não acho que ele tome gols extremamente defensáveis. Tem gols sim que você vê, pô, acho que dava pra pegar, mas não crucifico também quem acha que não. Se alguém hoje falar que ele poderia ter pego a bola do René, eu não vou discordar. Eu vi o lance de novo, pô, é um lance onde ele chega perto de defender. Se ele tivesse um pouco melhor posicionado, se ele tivesse uma explosão um pouco maior, uma impulsão maior para chegar na bola, ele poderia ter pego. Mas não vou falar que era uma bola, porra, 100% defensável. Não sei quantos goleiros conseguiram pegar aquela bola. Eu tenho um pouco de confiança que o Hugo pegaria, mas talvez seja até injusto classificar o Donelli como um goleiro frangueiro, como um goleiro ruim, porque ele não conseguiu pegar essa bola, ou porque ele não pegou o pênalti, tá ligado? O que muita gente vai fazer. Tem vários jogos aí que o Corinthians sofreu gols e a culpa caiu no Donelli, como aconteceu contra o Palmeiras, como aconteceu contra o Huracan, diga-se lá por quê, como acontece contra o América de Cali, como acontece contra o Bahia, se for o caso, como aconteceu contra a Portuguesa, que ele tomou 2 gols também. Em 2 gols onde, novamente, a zaga do Corinthians foi permissiva, permitiu que chutassem, ninguém foi fechar. Eu acho que é normal a cobrança em cima do Donelli, porque a gente vem de goleiros muito picas nos últimos anos. E ele não está nesse nível ainda. Apesar do Donelli ser goleiro do Corinthians há muito tempo, profissional, desde 2021, ele está desenvolvendo bem aos pouquinhos. A gente talvez esperava já um goleiro pronto. E para mim está muito claro que ele não está. O Donelli ele faz 23 anos, se não me engano, no mês que vem. Ele é muito jovem ainda. Mas, de fato, ele é um nível abaixo dos outros. E a gente acaba pegando pesado com ele por conta disso. Eu não vou crucificar o Donelli por nenhum dos gols que o Corinthians tomou no jogo de hoje, para deixar bem claro. Mas eu também entendo que talvez ele não tenha nível de Corinthians. Talvez. Eu não marco isso, não cravo isso, porque é um cara que eu acho que tem sim potencial.
e que a cobrança em cima dele é exacerbada por ele não ser do nível do Hugo ou dos goleiros anteriores que passaram pelo Corinthians. Só para finalizar, eu concordo com o fato de que não teve culpa nos gols de hoje. Não sei se o Hugo pegaria o chute do René, mas, cara, eu acho muito complicado, porque por muito tempo eu fiquei com esse pensamento de, pô, mano, cara, o Donelli é mó azarado, ele chama uns golaços do nada, umas bolas entram e não tem como defender. Mas, pô, mano, será que é tanta coincidência assim um cara tomar 12 gols de fora da área, mano? 12 golaços, pô, sempre só contra o Donelli que a bola vai no ângulo. Sempre só contra o Donelli que o chute é indefensável. Sempre só contra o Donelli que o ataque adversário tá inspirado. Porra, mano, eu acho que por 2, 3, 4 jogos você dá pra tratar em coincidência. Quando que é toda hora, é recorrente, não é coincidência, mano. É ou que o atacante adversário, realmente que nem eu falei, tipo, eu realmente acredito que muitos atacantes, muitos jogadores, quando vão arriscar uma bola de fora da área, quando vão chegar cara a cara com o Hugo Souza, os caras eles pensam 2 vezes em tomar uma decisão. Porque você está na sua frente um goleiro de 1,99 que tem uma elasticidade absurda, que é um pegador de pênaltis nato e que é um baita de um goleiro e é um cara que passa medo. Então eu acho que eles podem tomar uma segunda decisão. Com o Donelli eu acho que não, cara. Eu não acredito nisso. Mas você acredita que seja só coincidência o cara em 27 jogos tomar 38 gols e 12 de fora da área? Cara, se Ou você todo vai... jogo fazem golaço no Donelli e é pura coincidência? Não, é puro azar. Por Porra, 3 mano, anos. eu acho que por muito tempo... Por exemplo, eu me lembro de 5 gols de fora da área que o Donelli tomou. 4, desculpa. Um hoje, onde ninguém foi em cima do René. 2 contra o Palmeiras, onde ninguém marcou nenhum dos 2 chutes. E ele poderia ter pego do Emiliano Martins. Ele toma também contra a Portuguesa, onde ninguém está marcando o lateral. O gol foi numa cobrança de lateral. No canto dele. Então, assim, são 4 onde não tinha ninguém marcando, cara. Eu não acho que seja uma questão onde o cara falou, putz, como é o Donelli, eu vou chutar. Eu acho que os caras têm mais confiança. Eu não acho. Eu não acho. Porque é muito grande o número. O Hugo tem mais de 50 jogos pelo Corinthians e eu acho que eu consigo lembrar de 2 gols que ele sofreu de fora da área, tá ligado? E eu consigo lembrar de muitos milagres do Hugo. Pô, eu não consigo me basear em ser só coincidência que o cara, todo jogo que ele joga, ele toma gol. Todo jogo ele toma gol. Eu sei que às vezes tem problema defensivo, tem problema da zaga, mérito do adversário, mas porra, mano, 27 jogos, o cara só ficou 4 jogos sem tomar gol, sendo que um ele entrou no segundo tempo. Ele tomou uma média muito maior do que um gol por jogo. Contra o Palmeiras, inclusive, ele não ficou um derby sem tomar no mínimo 2 gols. Um derby. Todos ele tomou no mínimo 2 gols. E só em um deles ele não tomou gol de fora da área. E ele tomou 12 gols de fora da área, mano. Porra, 12, mano. É muito grande, velho. Então, eu acho que é o seguinte... É muita coisa, mano. Eu acho que é o seguinte... Pra achar só coincidência. Com relação a esse lance de derby. O Donelli, por exemplo. O último jogo, o Donelli ele não é culpado pela derrota. Porque ele levou 2 gols de fora da área onde ninguém estava marcando. E principalmente porque o resto do time ninguém jogou bola. Ninguém jogou bola. Sim, eu não acho que a culpa seja do Donelli. Exato. Mas a gente, como eu falei antes, a gente se acostumou a ver goleiros que faziam milagre. Independente se a culpa vai ser do goleiro ou não, os caras pegavam, mano. Olha o caso contra o Estudiantes, olha quantas vezes o Cássio salvou nós. Olha quantas vezes o Carlos Miguel teve que salvar a gente ano passado também, antes dele virar o Judas. O Hugo mesmo, quantas vezes ele salvou a gente. O goleiro ele não tem responsabilidade de salvar o time. Não tem. Ele tem a responsabilidade de fazer as defesas que são defensáveis. Ele tem a responsabilidade de não tomar frango. Mas goleiro de time grande, goleiro de nível de Corinthians tem que fazer milagre. E o Donelli não é esse cara. Concordo. Vamos de notas. Falando propriamente do Donelli, já vou adiantar que eu vou deixar ele com nota baixa, assim como o resto do time inteiro. Vou deixar ele com nota 4, 3,5. 3,5 pro Donelli. Porque hoje me incomodou alguns momentos, algumas decisões dele demorar para sair do gol, demorar para repor a bola quando o time já estava perdendo. Talvez o primeiro gol dava para ele pegar, mas não sei, não vou crucificar. E o pênalti ele vai na bola. Ele ainda consegue fazer depois uma boa defesa do Arias para evitar o 3-0, então 3,5 pro Donelli. Deixar com a nota 3, só para reiterar o que eu já disse, não acho que foi culpado em nenhum dos gols, não vou crucificar por isso. Mas a nota 3 não somente pelo jogo em si, mas por esse lance que eu falei. Eu acho que é um goleiro que não tem nível de Corinthians. E, cara, sinceramente, me irrita essas, entre aspas, coincidências que eu destaquei agora e de todo o jogo ser a mesma coisa que o Donelli. Então, nota 3. Mateuzinho, por muito momento, achei o melhor em campo pelo Corinthians. Defensivamente, eu acho que foi muito bem. Tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, sempre pelo lado do Mateuzinho. Em boa parte das vezes ele conseguiu neutralizar o Canóbio, com exceção no lance que ele faz uma falta que realmente foi falta. Ele dá no meio do Canóbio e ele toma o cartão amarelo e está suspenso para a próxima partida. Vamos ter que ver Léo Maná contra o Sport. Mas do resto, cara, apesar do desempenho abaixo do Corinthians, e todo mundo vai ficar com nota abaixo porque a gente perdeu de 2-0 em casa,
Eu não acho que o Mateuzinho fez uma partida ruim. Eu acho que ele poderia ter tido um pouco mais de ímpeto ofensivo, mas defensivamente, eu não lembro de momentos que ele venha até prejudicado. Eu acho que ele foi bem defensivamente. Para mim, foi um dos poucos que minimamente se destacou no jogo de hoje. Eu vou com uma nota 6 pro Mateuzinho. Eu acho que talvez brigue para ser o melhor em campo do Corinthians, na minha opinião. Eu vinha colocando o Canóbio no bolso o jogo inteiro, muito bem, muito firme na marcação. O primeiro tempo foi um monstro, até para roubar a bola no campo de ataque. Tava gostando muito da partida do Mateuzinho, mas de fato ele falha no primeiro gol porque ele calça o Canóbio. E calça bem, leva o cartão amarelo. Não acho que era falta para cartão amarelo, mas o Canóbio estava cercado. Tinha 2 caras em cima dele e o Mateuzinho ele se afoba e faz a falta. Mas ainda acho que pode brigar para ser um dos melhores da partida, então deixar com 6,5. Félix Torres, também acho que não foi mal no jogo. Inclusive me surpreendeu positivamente, porque vinha de atuações muito ruins. Vinha de ter ficado no banco no jogo contra o Palmeiras, inclusive. E hoje achei que foi seguro, apesar da derrota, né? Vou deixar o Félix nota 6. Cara, a minha régua vai ser baixa. Eu não acho que o Félix fez um jogo ruim também, não. Eu acho que na medida do possível, no que era entregado ao Félix Torres, ele foi bem. Mas como que minha régua vai ser baixa? Mais pelo coletivo que foi muito mal e por eu estar muito puto, eu vou deixar o Félix com 5,5. Mas eu acho que fez uma boa partida. Gustavo Henrique. Também não acho que foi mal. Teve um domínio bizarro que ele erra e joga a bola para lateral. Teve algumas complicações ali na hora de iniciar as jogadas do Corinthians que eu achei que ele poderia ter tomado outras decisões. Mas eu acho que o sistema defensivo em si do Corinthians, ele não foi determinante para o resultado. Eu acho que foi determinante para o resultado foi o coletivo, que não funcionou, e as falhas de atenção individual, especialmente do Martínez. Vou deixar o Gustavo Henrique, como que eu achei um pouco pior que o Félix, com a nota 5. Concordo. Partida um pouco pior que a do Félix, um pouco menos aparecida, né? E vou deixar com a nota 5 também. O Angileri é mais um que eu acho que fez uma partida segura, que foi bem, que conseguiu marcar bem o Arias, um dos jogadores mais chatos de se marcar na ponta direita do futebol brasileiro. Eu achei que ele saiu muito bem, teve um pouco de dificuldade de aparecer mais no campo de ataque, de acertar uns cruzamentos. Ele conseguiu atacar, aparecer no ataque, fazer ultrapassagens. O Memphis muitas vezes teve dificuldade de achar ele, inclusive, para ele conseguir participar um pouco mais do jogo. Vou deixar o Angileri com nota 5,5. Deixar com 5,5 também, só abaixo do Mateuzinho, porque o Mateuzinho ele poderia ter mais ímpeto ofensivo, mas ele foi muito bem defensivamente e chegou a aparecer no ataque. O Angileri, eu achei que ele foi bem defensivamente, mas errou muito o cruzamento, mano. Muitas jogadas que ele poderia ter tomado uma decisão melhor e não conseguiu, então por isso eu vou ficar com uma nota 5,5 para o Angileri. Partindo para o meio campo, outro que na minha visão pode brigar para ser o melhor em campo, que é o Ranieri. O primeiro tempo dele muito bom, muito bom. O segundo tempo todo mundo caiu de produção. Mas o primeiro tempo muito bom, principalmente na parte ofensiva. Para mim, disparado no meio campo, o jogador que mais conseguiu incomodar ofensivamente. Toda hora explorando bem o corredor esquerdo. No segundo tempo explorou bem uma hora o corredor direito. Conseguindo ganhar na velocidade, chegar na linha de fundo, construir jogadas. E defensivamente eu acho que ele teve bodes importantes no primeiro tempo. No segundo tempo, no geral, a equipe caiu e o Ranieri ele teve erros de passe que me incomodaram. Mas mesmo assim, cara, eu acho que ele conseguiu fazer algo de diferente que outros jogadores não fizeram hoje. Vou deixar o Ranieri, mesma nota que o Mateuzinho. Eu acho que ele e o Mateuzinho vão ser os melhores da partida para mim. Nota 6. Eu também acho os dois melhores da partida. Eu vou de 6,5 para o Ranieri. Justamente por isso que você disse. Achei que defensivamente ele vinha seguro, dando boas roubadas de bola no primeiro tempo e participando bem no ataque, dando boas puxadas de contra-ataque, que às vezes faltava só uma opção a mais ou um pouco mais de qualidade para o Ranieri realmente se consagrar nessas jogadas. Bidon, eu estava gostando da partida do Bidon, achei que tinha participado bem do jogo, com intensidade, aparecendo, voltando para marcar muito, principalmente no primeiro tempo, para tentar cobrir mais o lado esquerdo, justamente onde jogava o Arias, e achei que ele estava indo muito bem, só que realmente no campo de ataque faltou um pouco mais de criatividade, um pouco mais de ímpeto para o Corinthians, um pouco mais de organização até, para conseguir criar um pouco mais. Eu acho que passa até um pouco pelo Bidon também, que se afobou em algumas jogadas e tentou resolver rápido, tentou um lançamento longo, tentou realmente vestir a camisa 10, que talvez não seja muito a do Bidon nesse momento com a camisa do Corinthians. Deixar ele com nota 5,5. Deixar o Bidon com nota 5, porque para mim até os 40 do primeiro tempo ele ia fazendo um jogo muito bom. Como você falou, intenso, participativo, conciliando boas jogadas do lado esquerdo,
mas ele começa a ter erros de concentração muito grande. No final do primeiro tempo ele mata umas 3 jogadas do Corinthians e no segundo tempo eu pouco vi o Bidon aparecendo. Não tiraria o Bidon, eu acho que o Bidon poderia entregar muito mais do que o Maicon, mas eu vou deixar com nota 5 pela essa queda de produção e porque a régua vai ser baixa. Carrilho, outro que eu vou deixar com nota 5, porque eu não acho que fez uma partida ruim, ele até conseguiu boas jogadas, deu um bom passe para o Romero finalizar de fora da área, fez uma boa jogada de linha de fundo no primeiro tempo, uma outra boa no segundo tempo, que ele cruza e o Romero manda para fora. Mas faltou o Carrilho, cara. Faltou o Carrilho. Novamente o Carrilho muito bem marcado, sem conseguir aparecer muito. E é triste isso, porque o Corinthians depende do seu jogo num cara que não era para ser o jogador para armar o time, o jogador para decidir os jogos. Não. O Carrilho é uma ótima peça do meio campo e ele é para ter outros jogadores para associarem com ele para ele conseguir fazer a diferença. Ele não tem que ser o cara do time de decidir tudo. E é uma pena que caiu isso sobre o Carrilho, mas de fato hoje o Carrilho não conseguiu ter esse protagonismo que a gente está tendo que jogar nele, então por isso nota 5. Eu vou com nota 4,5 porque realmente foi muito abaixo. Ainda acho que ele conseguiu ter uma boa participação ou outra, como espaço para o Yuri, como uma ultrapassagem ou outra no primeiro tempo, um momento de cadenciagem, tocar a bola no meio campo. Só que nem você falou, faltou demais Carrilho no jogo de hoje e acho que até defensivamente ele deixou bastante a desejar. No primeiro tempo deu muito espaço pelo lado direito do Corinthians. Por sorte o Mateuzinho sobressaiu e acabou não comprometendo mesmo estando um pouco abaixo na marcação. Partindo agora para o ataque, começar pelo Romero, que fez mais uma partida super apagada, mais uma partida onde tem muitos poucos bons momentos do Romero. Tem uma caneta que ele tenta dar na lateral do campo, onde ele quase consegue invadir a área e fazer o cruzamento. Tem a finalização que ele finaliza de esquerda e o Fábio pega também no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Romero é um cara nulo. E até defensivamente não achei que o Romero conseguiu ser o Romero que a gente sempre espera, ser realmente um cara intenso, que entrega correria e aquele famoso assistente de lateral. Deixar o Romero com a mesma nota do Nonelli, mano, 3,5. Deixar o Romero com uma nota 4, porque pelo menos quando que eu vi que ele conseguiu aproximar pelo meio, o Corinthians melhorou. Teve 2 boas jogadas no primeiro tempo que passou pelos pés do Romero, uma que ele finaliza. E, cara, foi bons momentos. Eu só não entendo por que o Romero ele tem que ficar tão preso na ponta direita, mano. Por que ele não pode vir pro meio, tentar participar do jogo? Ele foi nulo. Depois não apareceu pro jogo, não apareceu pra partida, nota 4. Memphis. Levou perigo no primeiro tempo. Acho que fez um bom primeiro tempo. Deu uma baita finalização pro Fábio defender. É certo, cobrou uma falta muito mal também. Os escanteios não passaram muito perigo, mas ele conseguiu conciliar boas jogadas com o Gileri e foi o jogador do cenário ofensivo que mais levou perigo, querendo ou não. Então eu acho que fez um bom primeiro tempo, mas um segundo tempo muito apagado do Memphis, muito. O único lance que eu lembro realmente de impacto do Memphis no segundo tempo foi uma bola que ele ganha no jogo de corpo e ele cruza o Yuri e finaliza para fora. Do resto, mas absolutamente nada. Inclusive, ele quase cedeu o terceiro gol para o Fluminense, no momento que muitos reclamaram de falta, mas que não foi absolutamente nada. O Memphis demora para concluir a jogada e ele perde a bola para o Ares, que dispara em contra-ataque e obriga o Donelli a fazer uma boa defesa. Pela queda no segundo tempo, a nota vai abaixar, mas ele conseguiu ser minimamente perigoso aí. Cara, vou deixar com... Pela expectativa no Memphis, vou deixar com 4,5. Deixar o Memphis com nota 4. Também acho que fez a melhor finalização do Corinthians no jogo. E conseguiu também essa jogada para o Roberto no final. Mas fora isso, o Memphis teve mais um dia muito apagado, onde teve um momento que ele tentou resolver sozinho, saiu driblando todo mundo, tocou para absolutamente ninguém, onde 2 vezes ele dormiu, uma delas ele perdeu a bola para o Arias, outra ele até conseguiu se recuperar, mas um jogo muito abaixo. Eu acho que do cenário ofensivo não dá para elogiar ninguém, porque ninguém fez absolutamente nada. E quando eles tiveram alguma chance muito clara, alguma chance positiva, não conseguiram nem finalizar a gol. Com exceção ao chute do Memphis, que de fato foi o único chute no gol do Corinthians na partida. Inacreditável, mais uma vez. Se a gente falou contra o Palmeiras que foi ridículo, porque teve um chute a gol do Corinthians só, que foi do Hugo no final do jogo, a gente só teve um de novo. Em 2 jogos, o Corinthians com ataque de Memphis Depay, Romero, Yuri Alberto, Bidon, Carrilho, finalizou 2 bolas ao gol do adversário. 3 foi contado o Romero também, mas é muito pouco. Também, mas continua sendo muito, muito pouco, porque do Romero nem chance tão clara assim foi. O Fábio até conseguiu encaixar. Mas, de qualquer forma, é isso. Nota 4 pro Memphis. Yuri, eu vou deixar como o pior do time titular. Vou deixar o Yuri Alberto com nota 2, porque, ao meu entendimento, ele comprometeu o jogo em 2 chances que ele não poderia ter perdido. Se ele é o Yuri Alberto, se ele foi artilheiro do Brasil ano passado, se ele é o herói do Campeonato Paulista, o cara do gol do título...
se ele é isso, se ele é aquilo, se ele é candidato à seleção brasileira, que muita gente acha que tem que ser convocado, enfim, inclusive ele. Ele não pode perder essas chances. Ele teve 2 chances categoricamente idênticas, muito parecidas, só que espelhadas, né? Uma pelo lado direito e outra pelo lado esquerdo. E as 2 vezes ele jogou para fora. Ele comprometeu o jogo, porque em uma delas estava 0-0, ele tinha chance de colocar o Corinthians à frente do placar, e na outra ele tinha chance de colocar o Corinthians de volta no jogo. Se estava 2-0 e parecia que estava tudo perdido, se o Yuri faz aquele gol, o Corinthians tem pelo menos 10 minutos de pressão ali para tentar achar mais um gol. E na força da torcida, no ímpeto, no ânimo ali de ter achado mais um gol, poderia ter acontecido. Então o Yuri Alberto, por falta de concentração e talvez de qualidade nesses momentos, acabou comprometendo o jogo do Corinthians e por isso vai ficar com nota 2. Cara, eu não lembro desse primeiro lance aí que você trouxe, que você falou que ele isola. É o mesmo lance, é o que o Carrilho Cruz ele chuta para fora. Foi o outro... Romero isso daí, que ele pega de primeira? Não, foi o Yuri. Foi? Se eu não me engano, foi o Yuri. Eu tenho quase 100% de certeza. Na hora eu vi que era um cara de chuteira vermelha e o Yuri tava com chuteira branca. Eu achei que tinha sido o Romero, mas enfim, independente. Se eu tivesse sendo injusto, aí eu retiro o que eu digo, eu coloco aí nos comentários. Mas se as mas duas a nota vai ser finalizações baixa. foram do Yuri Alberto, pra mim é o pior da partida. Pra mim também é o pior do time titular. O Yuri não conseguiu incomodar. Vai lembrar, rapaziada, que o Fluminense hoje ele tinha uma zaga alterada, né? O René, esse porra que fez o gol na gente, nem titular do Fluminense é. O titular é o Gabriel Fuentes, que não jogou, e na zaga é o Thiago Silva. Pô, o Thiago Silva não jogou. O Yuri Alberto não conseguiu ganhar praticamente nenhuma bola dos 2 zagueiros do Fluminense, que aliás não são nada demais. Ele perde esse gol, tudo bem, que não ia mudar o resultado, mas ele perde um gol inacreditável no final do jogo, inacreditável. E ele não consegue se associar. A gente vê muitos jogos que o Yuri ele dá a opção, faz o facão, concilia tabelas com o Memphis ou com o meia que está jogando ali, com o Carrilho. Ganha a bola de zagueiro, sofre falta. Eu acho que o único que dá para destacar do Yuri hoje é que ele realmente sofreu umas 2, 3 faltinhas ali que deu progressão pro Corinthians. Do resto, perdeu o gol e foi nulo, não ajudou em praticamente nada. Partida ruim, mano. Ruim do Yuri, eu vou fechar com você na nota 2. Partindo para quem entra no Corinthians, o primeiro que entra é o Thales Magno, que assim quando entra, eu acho que ele entrou bem. Só que depois, no decorrer do jogo, puta merda, né? Ele dá uma boa finalização de fora da área, que a bola passa relativamente perto, mas depois, às vezes que tentou partir para cima, não conseguiu, errou passe, não estava bem posicionado, escorregou numa tentativa de contra-ataque do Corinthians. A gente espera muito mais do Thales. E não é questão só de o jogador não conseguir decidir a partida, de trazer algo de diferente, mas é que a gente espera do Thales, pelo menos dele ser insinuante. O Thales era para ser aquele cara que nem era, vou dar um exemplo aqui, que nem tem tanta comparação, mas só pra gente entender o tom da conversa. Que nem era o Pedrinho em 18, por exemplo, em 17. O Pedrinho, quando ele entrava, ele era uma fumaça, mano. Ele driblava 2, 3, sofreu uma falta. Ele driblava 2, 3, finalizava pro gol. Ele incomodava, os caras ficaram putos com ele. Era um jogador pra entrar e você fala assim, pô, mano, vai entrar o cara que vai desequilibrar a marcação. Vou dar outro exemplo de um cara que eu não gosto, o Wesley, mano. O Wesley era uma tirista em muitos jogos, mas muitas vezes o Wesley é aquele cara no Corinthians que, pô, ele entrava, ele poderia perder um gol ou outro, mas ele dava uma fumaça. Ele driblava 2, 3 e finalizava, ele driblava 1, 2 e cavava uma falta, criava uma jogada, criava uma oportunidade. É aquele ponta no elenco, ponta rápido, habilidoso, que você coloca para quando o jogo tá difícil, o time adversário tá encaixotado, para ele no drible, na velocidade, quebrar a marcação dos caras e o Corinthians conseguir ter mais chance, conseguir incomodar. E o Thales, há muito tempo, ele não consegue fazer isso, mano. Há muito tempo. Não acho que ele tem 100% das características do Wesley, do Pedrinho, eu acho um jogador diferente, acho mais presença de área do que os dois e menos driblador também, mas ele era para ser esse jogador porque ele é o único que tem essa característica no elenco. E o Thales entra em campo hoje e ele é sempre mais do mesmo. Ele não agride, ele não dribla, ele não cria situação, ele é mais do mesmo, não muda nada. Entrou mal, mano, ruim, vou de nota 2,5. Entrou mal, mais uma vez. O único 0 que eu dei aqui no pós-jogo foi pro Thales Magno contra o Huracan. Dei outra nota baixíssima para ele, não me lembro agora, acho que foi contra o América de Cali. Que o Thales realmente ele vem muito abaixo hoje, mais uma vez. Ele melhorou o desempenho com relação às outras porque ele estava realmente uma tiriça. Não estava correndo, não estava se esforçando, se dedicando, não estava nem sequer tentando drible, tentando nada nos últimos jogos. Hoje, pelo menos, o Thales tem uma jogada onde ele dribla e chuta pro gol, ele acaba chutando para fora. E pelo menos eu vi ele correndo no final do jogo, que é o mínimo, pelo menos, mas nem o mínimo ele vem fazendo nos outros jogos. Vou de 2,5 também. Depois disso tem a troca tripla. Cara... Puta que pariu essa troca também. Então, entrou o Maicon, José Martínez e o Hector. Falar primeiro do José Martínez, que é o mais simples. Pô, mano, nota meio.
Zero. Zero. Nota zero pro José Martínez. Não, nota meio porque tem uma boa jogada que ele acaba colocando o Matheusinho em boa condição de finalizar. Porque tem pelo menos alguma coisa positiva pra falar dele. Ele tabela, deixa o Matheusinho em boa condição, mas acaba não dando em nada, como o Corinthians no jogo inteiro. Mas ele é um imbecil, mano. Porra, 1 minuto em campo, ele dá um bote pro cara que tá tentando sair da área e faz o pênalti. Nem acho que assim, não crucifico ele completamente pelo lance, não acho que foi um lance cabaço, imbecil. Mas, porra, mano, é de uma falta de inteligência. É de uma falta de inteligência, é de uma falta de frieza. O Martínez, ele é esse cara de intensidade, de chegar marcando, de morder o tempo todo, de ter essa pegada. Só que você tem que ser um pouco mais inteligente nesses momentos, pô. De pelo menos fazer isso fora da área. Ou de pelo menos deixar o cara que você quer fazer a falta pisar fora da área, pô. O juiz não ia marcar falta. Você quer dar o pisão do cara? Espera ele sair, pelo menos ele já tava saindo. Espera 2 segundos que você não faz o pênalti. Nota meio pro Martínez, é isso aí. Boa lembrança do passe que ele deu pro Matheusinho, de fato. Mas eu vou de nota zero, mano. Eu vou de nota zero pra ele. Ele entra no jogo com, porra, não é nem 1 minuto, com, sei lá, 30 segundos ele em campo. Eu não sei agora definir de fato se o passe foi muito longo pra ele ou se ele erra o domínio. Mas, eu acho que ele erra. de fato, Pra mim, o erro é dele. A principal visão que eu fiquei foi de ele errar o domínio. Então, logo no começo dele em campo, ele erra um domínio, oferece o contra-ataque pro Fluminense, a gente precisando ir pro ataque e fazer um gol para empatar o jogo, e ele faz um pênalti que, na minha opinião, era muito evitável, um pênalti cabaço, sim, porque um jogador de costas pro gol, saindo da área, o que você tem que fazer é proteger, é cercar o cara. Você vai tentar dar um bote, dar uma bicuda na canela dele. Pô, tá de sacanagem, mano. Tá de sacanagem. Pênalti claro, bem marcado, nota 0 pro José Martínez, que caiu muito de produção, tem que voltar a jogar bola, porque desde a final do Paulista não jogou futebol mais. Nota 0, mano. Ele comprometeu o jogo, porque o Corinthians morreu no gol do René, mas o Corinthians... Não, morreu não. O Corinthians foi internado no gol do René, o Corinthians morreu, cravaram uma faca no peito do Corinthians no pênalti do Martínez, mano. Então, nota 0. E um pênalti que, assim, do começo ao fim da jogada é erro dele, 100%. Então, nota 0. Entra também o Maicon. Pra que caralho serve o Maicon? Não sei. Por que ele tá em campo? Eu não sei. Ele consegue até um mínimo bom passe pro Matheusinho, que ele sai da pressão do Fluminense na entrada da área e descola pro Matheusinho tentar o cruzamento e só. Não vi mais nada no Maicon, mano. Nada. Eu não entendo o Maicon em campo. Eu não consigo nem falar no que ele erra, porque eu não vejo o Maicon em campo, mano. Eu vou de nota... Porra, mano, eu vou de nota 2 pro Maicon. Só pela raiva que eu tenho do Maicon. 2 pro Maicon também. Ele entra, dá uma mínima dinâmica, que é passe pra cá, passe pra lá. Entra fazer a função do bidon, mas não faz nem melhor, nem pior. Ele simplesmente não faz pouco. E o que ele faz pouco. Não é nem de se destacar. E o Hector, cara, eu pelo menos vi ele se dedicando. Mesma coisa que eu falei do Thales, tá ligado? Pelo menos eu vi alguém que não tava ali de sacanagem. Coisa que a gente já viu o Thales em outros momentos, hoje foi diferente. Eu acho que o Hector, mais uma vez, ele entrou tentando. É ele que dá esse passe pro Martínez, que esse lance sim eu não revi. E até segunda ordem, pra mim, ele deu um passe normal e o erro é do Martínez. Depois disso, eu vi ele brigando por 1 ou 2 bolas no campo de ataque. E ele dá um carrinho na linha de fundo para tentar evitar um cruzamento, que pelo menos mostrou um pouco de raça. O centroavante tá correndo atrás do ponta dos caras. Só por conta disso, eu vou deixar o Hector Hernandes com nota 3,5. Deixar com nota 3, porque ele de fato entrou correndo, entrou com vontade, mas ele tem erros técnicos que me enganam muito. Ele tem toda uma escorada de cabeça lá, que foi um dos bagulhos mais patéticos que eu já vi. Não conseguiu aparecer, não conseguiu ser útil, mas como que ele correu? Nota 3. Fez mais do que os que entraram, pelo menos que nem correram. Ramon Emiliano, para finalizar. Mal, né, cara? Mal. Tudo bem que tem os desfalques, que fazem muita falta, eles têm que quebrar a cabeça, mas técnico bom, como eu disse antes, técnico bom quebra a cabeça e faz dar certo. Técnico bom tira leite de pedra, técnico bom inova. Vamos falar de sem clubismo aqui, técnico bom? Pô, o Abel Ferreira, ele mudou o esquema do Palmeiras, colocou um esquema completamente novo com jogadores novos, o Palmeiras vem de uma vitória contra nós, uma vitória contra o Inter agora, fora de casa, quebrando a invessidade do Inter no ano. Então assim, técnico bom, explora. Mesmo que eles tenham mais material humano, a gente também tem material humano para conseguir apresentar melhor. E o Ramon e o Emiliano não estão conseguindo fazer isso, fora que mais uma vez mataram o time na substituição. Eu não acho que escalaram errado os nomes, eu acho que escalaram errado na proporção. Eu acho que o Memphis ou o Romero poderiam de fato tentar ser os meias do Corinthians hoje. Não jogar num 4-3-3. Substituiu muito mal,
mudanças que não faziam sentido. Se você vai mudar 6 por meia dúzia ou por jogadores piores que estão no banco, nem muda, deixa o time como que tá. E o Corinthians coletivamente apresentou um desempenho ruim, vem de um derby que perdeu, começa mal o Campeonato Brasileiro. Num combo geral, cara, não tem como dar uma nota boa, não. Eu vou de uma nota, pelos desfalques que eu entendo, eu vou de uma nota 2,5. O Corinthians, no ano passado, sem ser no Campeonato Paulista, teve 2 derrotas em casa no ano. Pro Botafogo, no Campeonato Brasileiro, e pro Bragantino, na Sul-Americana, no jogo que o Hugo pega 3 pênaltis. Esse ano o Corinthians já igualou. Já igualou, fora o Campeonato Paulista, sem contar estadual, só contando os campeonatos mais de elite, de primeiro nível, o Corinthians já igualou. Já perdeu pro Huracan em casa na Sul-Americana e já perdeu agora pro Fluminense também. Em 2 jogos onde o Corinthians não conseguiu se impor, fazer o mínimo, mostrar que está com mais vontade com o adversário, jogar melhor com o adversário, e nenhum desses 2 jogos conseguiu. Hoje, principalmente, hoje foi mais assustador pelo Corinthians simplesmente não conseguir criar, não conseguir finalizar a gol. Então, cara, pra mim, eles têm muita culpa nessa postura do Corinthians, na falta de capacidade técnica que o Corinthians vem tendo. Os jogadores têm a sua parcela, assim como eu acho que o Yuri tem culpa por não ter feito os gols que poderiam ter dado um resultado melhor pro Corinthians e pros treinadores. Mas o fato é que eu acho que dá pra avaliar os dois como um dos principais responsáveis pelo resultado hoje, assim como foi o Roberto, então vou deixar eles também com nota 2. Cara, aqui, antes de a gente finalizar, passar a nota dos membros. Lembrando que a gente tem um canal de membros aqui no YouTube e você pode assinar esse plano de membros e fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. Participando do nosso grupo de WhatsApp, você vai ajudar a gente a tomar decisões sobre o canal, na escolha de vídeos, você vai participar do pós-jogo, que nem a gente vai passar a nota aqui de um dos nossos membros, das notas dele da partida, a gente sempre sorteia um diferente, e também você vai poder ter uma resenha com a gente direto, a gente conversa todo dia, é uma resenha no grupo. Então, se você quiser, só entrar aqui no nosso canal, que vai estar lá à disposição para você assinar e virar membro do Arena Fiel. Vamos lá, o Nery que mandou dessa vez. Nosso mais novo membro. Ele mandou as notas dele, vamos passar aqui as notas com alguns comentários. Donelli, nota 4. Primeiro gol era um pouco defensável. Angileri, 3,5, faltou ofensivamente, concordo. Gustavo Henrique, nota 4, assistiu dentro de campo. E o Félix Torres, nota 4, assistiu dentro de campo. De fato, os 2 zagueiros tiveram muita participação em si no jogo. Mateuzinho, nota 7, seguiu a nossa linha. Melhor do Corinthians em campo. Bidon, 5, correu muito e participou de quase nada. Ranieri, 6, se apresentou e desafogou em alguns momentos. O Carrilho vai com nota baixa, eu acho que até pela expectativa, nota 3, não ajudou muito e até atrapalhou em alguns momentos. Memphis, 5. Foi o diferente, de fato teve uma boa chance no primeiro tempo, mas errou passes simples e uns cruzamentos. Yuri Alberto, nota 4, mal jogou, mas quando precisou aparecer não foi efetivo. Romero, nota 4, só deu a caneta e um chute. Thales, agora dos reservas, né? Thales, 2,5, não acertou nada, joga como se estivesse ganhando. Maicon, 5, participou quando entrou, mas foi burocrático. Martins, nota 1, difícil de comentar, piorou a situação que já estava ruim. E o Hector, nota 3, não lembro de ter tocado na bola. Enfim, é uma avaliação parecida com a nossa. Então é isso, rapaziada. Tá entregue pós-jogo. A gente volta agora contra o Sport, se Deus quiser, com 3 pontos pra gente de fato dar uma bica nessa zica e voltar a poder falar de uma partida boa, de pelo menos um desempenho bom do Corinthians, dessa vez dentro de casa. Porque até dentro de casa agora a gente tá devendo. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like. Tamo junto. Vai, Corinthians.